Graça e paz. Salmo 147, no versículo 3, diz que Ele sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Eu queria compartilhar um testemunho com vocês e algumas coisas que me veio de ontem para hoje. Sabe, se tem algo que impacta a vida das pessoas, é a verdade. Seja a verdade à luz da palavra de Deus, ou seja, a sua verdade, a verdade que você vive. Quando eu tive a minha primeira gestação, para quem não sabe, foi uma gestação muito difícil. Eu vivi processos de traição, de abandono, vivi uma situação de divórcio. Eu passei por muitas situações na gestação do Miguel, contendas, intrigas, um vai e vem, um vem e vai, que machucava, que destruía. Eu tive minha autoestima no meio desse processo sendo elevada, sendo tirada de mim. Eu já não sabia mais o meu valor, eu já não sabia mais quem eu era. Eu vivi muitos processos de dor e nessa gestação. Só que o dia de ir para a maternidade, o dia que eu precisei ir para a maternidade, foi, eu acho que de todos os meses, um dos mais difíceis, os dias que eu passei. E eu lembro que eu tive o socorro omitido quando eu precisei ir para o hospital. Eu pedi ajuda, mas não tinha ninguém para ir comigo. E eu lembro que eu tinha feito todo um planejamento na minha cabeça e eu pensei como seria esse dia. E de repente eu senti como se abrisse um grande buraco debaixo dos meus pés, como se o chão se abrisse mais uma vez. E eu entrasse dentro e eu me senti tão sozinha, tão perdida. E eu só não fiquei sozinha e perdida porque uma amiga me resgatou. E passou os 3 dias que eu senti dor, segurando na minha mão do meu lado, e foi comigo para o hospital. E eu acabei passando por uma cesárea, não consegui ter um parto normal. E ela ficou do meu lado. E eu lembro que na primeira noite da cesárea, que eu tive a neném de noite, eu senti muita dor. Porque quando passa anestesia dói muito. E eu lembro que o Miguel precisava amamentar e eu me sentia completamente impotente. Porque eles colocaram ele dentro daquele bercinho, sabe? Que eles colocam do lado da cama. E eu sentia tanta dor, eu não conseguia me movimentar na primeira noite. Eu não conseguia nem virar de lado para alcançar ele naquele bercinho, pegar ele para amamentar ele quando ele chorava. Ela pegava ele, me entregava ele e eu amamentava. E eu penso o quanto teria sido mais difícil se ela não estivesse lá. E ela me ajudou muito. E aí chegou determinado momento que eu briguei com ela, que ela já estava vários dias comigo, correndo pra cima e pra baixo. Eu falei, você tem criança, vai pra casa, me deixa aqui. Que eu vou ficar e tá tudo bem. Já consegui levantar. Eu falei, vai pra casa e mesmo que seja só pra você tomar um banho e voltar, né? No outro dia. E eu lembro que nessa noite eu não tive visitas, eu só tive ela do meu lado. E nessa noite eu só não fiquei sozinha, porque Deus preparou uma outra pessoa para ficar comigo, que era muito mais próxima do pai do meu filho até do que de mim. Mas essa pessoa me mandou mensagem, se compadecer, falou, oi, você vai ficar sozinha hoje? Posso ir ficar com você? E eu falei, pode. E ela veio e me ajudou com o Miguel. E o Miguel era muito chorão. O Miguel não ficava quieto. E me ajudou, então não fiquei sozinha nessa noite que eu iria ficar. E eu sou muito grata, sabe? Eu nunca esqueço o que essas 2 pessoas fizeram por mim. Eu sou muito grata a elas. Só que todo o tempo que eu tava no hospital eu tinha muita vontade de chorar. Eu lembro que quando eu fui pra cesárea, eu deitei na maca lá no corredor. Aí passou uma enfermeira olhou pra mim e disse assim, mãezinha, você tá com vontade de chorar, né?
Aí ela, vai dar tudo certo. Aí ela falou assim pra mim, chora, pode chorar, não tem problema. E eu lembro que não saiu uma lágrima. Eu queria, mas não saía. Quando eu cheguei em casa, essa minha amiga estava sentada comigo, eu comi, estava sentada comigo na mesa, assim como eu tô sentada agora. E eu lembro que eu olhei pra ela e disse assim, eu queria chorar. E ela olhou pra mim e disse assim, chore, só tem eu e você aqui, pode chorar. Depois de 3 dias eu sentada nessa mesa, chorei. Parece que tudo veio naquele momento, tudo que eu tinha passado antes, tudo que eu tinha passado durante, tudo que eu tinha passado depois, eu chorei muito. E coloquei pra fora tudo aquilo que tava doendo. Então isso é só um resumo, assim, de que foi difícil. Eu passei situações no puerpério, eu passei muitas situações ao mesmo tempo. E todo o tempo eu me sentia muito sozinha, muito perdida, jovem com uma criança. E aprendi aos poucos como cuidar dele. Mas Deus cuidou de nós. Só que agora eu tô na minha 2ª gestação. E desde que eu entrei nessa gestação, eu sabia que seria uma gestação de cura em muitos cenários. E parece que todos os meses, Deus foi mexendo em alguma coisa. Só que eu não sabia que quando chegasse no final agora, nos 9 meses, ia ser mais difícil. E eu lembro que ontem eu tava com o Samuel ali, deitei na cama com ele. E ele disse pra mim, por que você tá assim? Qual é o teu medo? Qual é a sua agonia? E de repente saiu uma frase da minha boca e eu disse pra ele, eu passei muita coisa no hospital. Eu só quero ir pro hospital dessa vez e voltar logo pra casa. Eu só quero que isso acabe logo. E de repente as lágrimas não pararam mais e eu chorei. E eu queria segurar. Mas eu também senti que ao mesmo tempo era momento de deixar aquelas lágrimas virem. É como se o Senhor dissesse pra mim, deixa eu te curar. Isso ainda tá aí, deixa eu te curar. Chore. E nem eu sabia que aquilo ainda era um incômodo tão grande dentro de mim. Até eu verbalizar. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso pra você? Mesmo ele segurando na minha mão e dizendo pra mim, olha, eu tô aqui, não precisa ter medo, eu não vou te deixar, o cenário é diferente, é tudo diferente, eu tô aqui. E ele tem segurado na minha mão todos esses meses, mas eu não tinha noção de que agora no finalzinho, na hora de ir pro hospital, ia ser tão mais dolorido. A palavra do Senhor diz que Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas, sabe? Andar com Cristo é como pegar um espelho e colocar diante de mim, de você. O espelho está aqui diante de mim, de você, do outro lado está Cristo. E todas as vezes que você olhar para o espelho e olhar para Cristo, você vai ver que ainda tem algo para Ele curar, para Ele libertar, para Ele purificar em você. Só que Ele só pode fazer isso com os quebrantados de coração. A grande verdade é que existem curas que nós não vivemos e não estamos vivendo em Deus porque não estamos nos abrindo para elas. Nós escolhemos jogar a sujeira debaixo do tapete, escolhemos jogar aquilo que doeu debaixo do tapete, escolhemos fingir que aquilo nunca aconteceu, que aquilo nunca existiu, que aquilo não te causou uma dor e dizer, Deus, não mexa aqui, deixa aqui escondido, deixa aqui debaixo do tapete, deixa aqui aonde está, não mexa nessa ferida, porque se o Senhor mexer nessa ferida, isso vai doer. E eu vou te dizer, a cura, ela sempre vai doer antes de ser cura. Antes de virar cura, ela sempre vai passar por um processo de dor, mas no final você vai ser curado, você vai ser curada, sabe? Quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em água, porque Ele diz, eu sou água viva. E a água, quando ela cai numa ferida, uma ferida grande, ou até uma ferida pequena, você se cortou e a água caiu, ela entrou ali, ela vai doer. No início ela vai doer, mas ao mesmo tempo que tá doendo, ela tá lavando, ela tá limpando, ela tá estancando o sangue, ela tá sarando.
Nós precisamos deixar Deus ser essa água que nos limpa, que nos purifica, que nos sara, mas nós precisamos abrir esse coração quebrantado para Ele, sabe? Tudo isso que eu passei por conta de algo que eu plantei lá atrás. Você pode querer ser curado e você pode acessar a cura em Deus, mas você precisa ser real sobre as suas responsabilidades. A semeadura, queridos, ela é real. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Você não vai fugir da semeadura. Nós queremos fugir, mas nós não vamos fugir dela. E a grande verdade é que no meio do processo eu precisei reconhecer que muita parte das dores que eu estava passando era por coisas que eu havia plantado. Então chegue perante Deus, seja sincero com você e com Deus e diga: Pai, eu reconheço que parte das responsabilidades são minhas. Esse trauma, essas dores, essas escolhas são minhas. Mas eu quero ser quebrantada, eu quero ser curada, eu quero ser restaurada. Mas seja real se as responsabilidades forem suas. E no meio desse processo, Deus me lapidou, Deus foi me moldando, Deus foi me consertando, Deus foi me purificando. Tem coisas, existem situações, existem curas que estão acontecendo conosco. Que seja uma cura da alma, seja uma cura de uma dor, seja uma cura de um sofrimento, seja qual for o tipo de cura que você esteja passando agora. Às vezes é uma cura de caráter, sabe? Às vezes tem situações que nós estamos passando, coisas que estão doendo, que é para curar o nosso caráter. É uma situação de cura no meu caráter e no seu caráter. E aí nós estamos passando, estamos reclamando com Deus, estamos julgando Deus, estamos apontando Deus, mas na verdade Deus está dizendo: ei, vem aqui, deixa eu tratar o teu caráter um pouquinho, deixa eu curar isso aí que não tá bom. Às vezes é uma cura no casamento, às vezes é uma cura no financeiro, porque você nunca soube cuidar do financeiro que o Senhor te deu. E aí Deus agora está tratando as tuas feridas nesse caso, Deus está tratando aquilo que você nunca soube agradecer, aquilo que você nunca soube cuidar, que Ele entregou na sua mão. E aí, ao invés de você abraçar a cura e dizer para Ele: Pai, pode me curar, pode me quebrantar em relação a isso, pode fazer a mudança, pode fazer a diferença, você quer soltar a cura, empurrar ela para longe, fingir que não é necessário, fingir que não precisa disso, não deixar o Consolador entrar. Às vezes nós chegamos dentro da igreja quebrados, machucados, e nós deixamos de adorar, deixamos de chorar, porque estamos preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, se está doendo, que vai apontar na nossa vida, o que não vai. Da mesma forma, às vezes estamos na presença de pessoas confiáveis, mas não queremos nos expor, não queremos pedir ajuda, não queremos dizer que somos frágeis. Ei, quem te disse que você não pode ser frágil? Quem te disse que você tem que ser super-humano, super-humana, super espiritual, super-herói, super-heroína? Jesus, quando ele sentia as dores dele, principalmente antes de ir para a cruz, ele ia diante do Pai, ele se jogava, ele era verdadeiro, ele era real. Ele falava aquilo que ele realmente estava sentindo. Às vezes nós chegamos perante Deus e não falamos exatamente tudo aquilo que estamos sentindo e não deixamos o Consolador chegar e nos abraçar e curar e nos libertar e nos restaurar daquilo que está doendo. Porque até para Deus tem hora que a gente usa máscara. Até para Deus parece que a gente se fecha. Deus não nos chamou para ser assim. Ele vai curar, mas só aqueles que estiverem com o coração quebrantado. Ele vai sarar, mas só aqueles que estiverem dispostos a se entregarem de verdade. Ei, se tem alguma cura, alguma transformação, uma purificação, uma libertação acontecendo na sua vida nesse momento, em nome de Jesus, abrace a cura. Por mais que doa, por mais que machuque, por mais que isso seja mexer em áreas que você já não queria mexer, áreas que você já não quer lembrar, áreas que você não quer tocar. Mas a verdade é que existem áreas que nos paralisam e lugares que nós já deveríamos ter chegado, mas não chegamos porque nós não deixamos Deus curar. Porque nós não deixamos Deus nos limpar primeiro, como nós queremos ser remédio para outros se nós não deixamos eles vir e curar as nossas dores. Como nós queremos ter o que falar para o outro, oferecer para o outro, ser remédio para o outro, assim como foi falado ontem.
sobre Ezequiel, né? Sobre a árvore, que até as folhas são remédio, são cura. Como que eu posso ser cura, eu posso ser remédio se eu não me deixo ser curada? Se eu não me deixo ser real, se eu não me deixo ser liberta, se eu não me deixo ser restaurada, como que eu posso ser alimento, como que eu posso ser remédio? Às vezes, o teu maior ato de coragem é ser frágil. Às vezes, o teu maior ato de coragem é ser verdadeiro, porque o que impacta as pessoas é a verdade. Você nunca vai ver aqui uma Jéssica que não é real. Você nunca vai ver aqui uma Jéssica tentando ser algo que ela não é, porque eu sou real nas minhas falhas e também nos meus acertos. Eu quero ser assim. Eu não sou super espiritual, eu sou verdadeira. Então, em nome de Jesus, se você está olhando para o espelho hoje, você está vendo que ainda tem coisas que Deus precisa curar, transformar, libertar, sarar, passar remédio nas feridas, mas você está resistindo, deixa Deus fazer. Às vezes a grande virada da tua vida está aí, nessa cura, nessa ferida que você está segurando, nisso que você está impedindo Deus de realizar. Deixa a cura vir, abrace a cura em nome de Jesus. Deixa o Consolador te abraçar, seja quebrantado na presença de Deus, não seja rebelde, não seja soberbo de dizer que você não precisa, que só os outros precisam. Aí se rasgue, se quebrante na presença de Deus e Ele vai sarar as tuas feridas, aí, uma por uma, e às vezes isso vai ser te colocando num cenário parecido. E você vai olhar e falar, não estou entendendo nada, por que eu tenho que viver isso de novo? Por que eu preciso reviver isso? Às vezes Ele vai colocar você num cenário parecido, mas vai ser para te curar, para te restaurar, para te purificar. Deixa o Senhor fazer isso em nome de Jesus. Eu queria muito que você ficasse com esse testemunho e que você ficasse com essa palavra hoje. Deus abençoe. Ele sara os quebrantados de coração e Ele cura as suas feridas.